Pronto. Acho que agora já está. Então, malta, o que é que eu tinha dito? A gente ia trabalhar nesse caso, logo depois do delete, uma confirmação, uma dialog, ou seja, uma interação entre o sistema e o utilizador para não permitir que o utilizador apague dados sem ter consciência de que está apagando dados importantes. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma pop-up, vamos dizer aqui pop-up, e vamos trazer uma pop-up para aqui. Ó. Veja que eu tenho dois botões na pop-up, um para mostrar, outro para ocultar. No aberto, eu vou colocar o texto que eu pretendo. Mas veja o que aqui está vermelho, ele está a reclamar, porque o meu pop-up ele pede ó, um valor para dizer quando eu quero que ela seja mostrada ou não, que nada mais é do que uma variável. Então, nós vamos criar aqui uma variável local. Preste atenção que a gente não falou sobre isso ainda. Então, variável local é uma espécie de caixinha ou campo em que eu consigo guardar determinada coisa só localmente, só para aquela página, não globalmente na aplicação inteira. Então, eu vou adicionar essa local variable e vou chamar ela aqui de show pop-up. Veja que automaticamente o OutSystems entende que quando eu dou esse nome à minha variável, ela provavelmente teria uma propriedade que seria booleana, de true ou false. E de fato é o que nós queremos. Vamos agora atribuir essa variável ao meu pop-up. Então eu quero, quando mudar essa variável, ele vai mostrar ou vai ocultar o pop-up. Ou seja, se a variável for true, mostra. Se for false, o pop-up vai ser ocultado. E agora vamos colocar aqui o texto no nosso pop-up. Então vamos dizer que é um alerta. E que vamos questionar o utilizador se realmente ele quer apagar esses dados. Então, do you want to delete this student? A gente até poderia perguntar, dizer que o que ele está fazendo é uma coisa que não tem retorno, ou seja, ele apaga os dados e não vai voltar mais nunca esses dados a aparecer para ele. Agora vamos colocar os botões de confirmação. Então, button, vou pegar um botão, trago para cá. Vou pegar outro botão, trago para cá. O meu primeiro botão vai ser um não. Eu quero que ele diga, ao carregar aqui, que não vai apagar. No. E esse aqui vai ser um yes. Ou seja, duas ações. O no, eu vou colocar um estilo de botão primary. Então, permanece o btn primary. Eu estou modificando o estilo visual do meu botão. Veja que ele ficou tudo azul. E o yes eu vou também modificar e vou atribuir a ele um estilo btn-error, porque eu quero que ele fique totalmente preenchido, para dizer que é uma ação mais grave. Ok, sim e não. Agora o que aqui nos falta? Atribuir as ações aos dois botões, ao não e ao sim. Para isso, o que iremos fazer aqui? Vamos na nossa página, perdão, no nosso botão dentro da nossa página, vamos criar aqui um evento. Então, vamos em Properties, no primeiro botão mesmo. E vamos adicionar aqui um evento, um clique. Uma New Client Action. Qual o nome dessa ação que nós vamos colocar? Vai ser Handle Pop-up. Certo? Ou Pop-up Handler, também pode ser assim. Vamos tirar aqui essa validação de formulário, que não precisamos, esse end também não. E queremos fazer um assign. Vamos assinar essa variável aqui, sempre ao contrário. Como assim? Eu vou pegar aqui o assign, trazer ele para cá, e eu vou dizer o seguinte, que eu quero assinar a minha variável show pop-up sempre invertendo ela. Então eu quero fazer o seguinte, sempre que ela for true, eu quero que seja false. E sempre que seja false, eu quero que seja true. Então eu vou fazer aqui no expression editor, ou no texto nessa caixa, eu vou escrever uma expressão diretamente nela. Então eu vou dizer assim, ó, not, certo? Show pop-up. O que é que eu estou dizendo?
eu estou negando a propriedade. Então, eu estou dizendo que essa variável local, ela vai receber sempre o valor contrário dela mesma. Então, se ela for true, ela vai receber o valor false. Se ela for false, vai receber o valor true. Simplesmente porque eu coloquei esse not aqui, que é uma negação da própria variável. Ok, já tem o meu handler. Vamos agora aqui na página novamente. E o meu botão não, certo? Ele vai fechar o ecrã, vai fechar o pop-up. E o meu yes vai fazer uma outra ação, que é a ação de guardar. A gente já tem o delete um clique. Então, agora aqui vem para o delete um clique, vai vir para cá, para esse yes. Ok, eu vou ocultar aqui minha pop-up para voltar lá para a página. E eu vou agora atribuir no delete a ação do pop-up handler, que é isso aqui, ó. Então, em vez de ser delete, ele vai ser um pop-up handler. Ou seja, se tiver true, vai passar. Se tiver false, e ela começa como false, vai passar a ser true. Vamos fazer um publish. Vamos abrir aqui no browser. Vamos adicionar um estudante aqui. Fernando Silva, vou colocar a mesma informação que eu coloquei. Arroba formação IFP. Nascimento, vou colocar uma data qualquer. Curso no code, estou ativo. O delete eu não deveria aparecer agora, né? Ele deveria aparecer só na opção de edição. Isso a gente vai colocar aquela condição que a gente colocou em outro momento. Vou guardar aqui o save. Pronto, já estou aqui, certo? Vou agora aqui, vir em Fernando Silva novamente. Agora já tenho um utilizador com um ID que está aqui. Vou carregar em delete. Vejam, apareceu para mim o pop-up. Se eu vier não, ocultou. Não, vai sempre ocultar. Se eu vier aqui em delete novamente e a carregar em yes, ele apaga o utilizador e volta para a página principal, certo? Eu vou parar aqui a gravação. Assim, eu poderia sugerir já para vocês fazerem ocultar o delete se o null identifier do student ID for verdadeiro, ou seja, se for nulo. Se vocês se arriscarem a fazer isso, eu tenho um vídeo lá do To-Do. Podem ficar à vontade para ocultar ele quando for no criar o utilizador. Fiquem à vontade de fazer isso. Se não conseguirem, eu também demonstro isso depois. Certo?